É isso aí, estamos ao vivo, nossa quinta live. Semana passada tivemos a dificuldade em relação à transmissão, espero que hoje isso não volte a acontecer. Nosso entrevistado na oportunidade seria o pré-candidato pelo PSL, Evandro Inhamin Martino, que hoje está conosco novamente para dar continuidade às lives que tem como propósito politizar o ambiente, trazer a conhecimento de todos aqueles que pleiteiam a função de prefeito no quadriênio 2021 a 2025. Por aqui já passaram o Dr. Omar de Moura Luz, Carlitos Alves Meio Quilo, conosco esteve Brenda da Silva Santonioni, vereador também Sábio José conosco, e hoje é a vez de Evandro Martino, também pré-candidato pelo PSL, apontar opiniões a respeito da nossa cidade, falar um pouco dos bastidores. Evandro que acaba de chegar à nossa live e agradecer a presença já de todos conosco. Agradecimento especial à Artesania, a JM Importações, agradecer o pessoal do Café Universitário, da Loja Melódica, Viçosa Beer e Açougue São Geraldo. Vamos ao que interessa. Boa noite. Retirando aqui aos comentários para a gente focar no nosso bate-papo. Tá me ouvindo bem, Geraldo? Estou te ouvindo bem. Se puder falar mais alto, melhor, mas estou te ouvindo bem. Desativando comentários. 9 horas e 12 minutos. Muito obrigado, Evandro, pela sua disponibilidade, mais uma vez de estar conosco. Semana passada tivemos problemas técnicos e hoje a gente consegue então refazer esse momento e viver esse bate-papo com você por meio do Instagram. Boa noite, meu amigo. Vamos começar com uma pergunta já de praxe. Quem é Evandro Martino? Evandro por Evandro. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos aí que estão participando da live. Obrigado pelo convite. Evandro Martino, nativo aqui, Viçosa, 38 anos de Viçosa. Comecei minha história aqui no comércio desde os 12 anos de idade, pai de 2 filhas. Me considero um cara franco, de personalidade, sem medo de críticas. E é isso, tenho colocado aí o meu nome à disposição aí da cidade, à disposição dos eleitores. Nome à disposição da cidade, à disposição de Viçosa, à disposição dos eleitores. Algumas pessoas estão clicando no coração do lado direito dessa nossa live. A gente peça que quanto mais clicarem no coração, mais adesão teremos a esse bate-papo. É isso aí, pessoal, muita gente aí clicando. E Evandro, vem do meio empresarial, filiou-se ao PSL agora, acho que em outros momentos já esteve em outro partido. O que te leva a pleitear a uma prefeitura justamente no momento de agravamento de crise financeira? Geraldo, eu recebi o convite dos diretores do PSL para não só filiar ao partido, como também colocar o meu nome à disposição para pré-candidato. Na primeira reunião, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: por que escolher o meu nome e quais eram os ideais? O que o partido, que tipo de candidato o partido estava buscando naquele momento? E foi o que me chamou a atenção, não só para me filiar ao partido e também colocar o meu nome à disposição. Eles queriam uma pessoa que não tivesse contato, não tivesse exercido nada na política, né? Queriam uma pessoa com novas ideias, uma nova política, eu diria. E também uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de rabo preso com qualquer tipo de político, né? Porque o partido hoje, ele, ao fazer o convite à minha pessoa, eles me mostraram que queria que, assim, se caso esse candidato chegasse à prefeitura, ele poderia ter o poder de contratar, de demitir
né, sem ter intervenção externa, intervenção política. Então, completando aí sua pergunta, e o que me levou a continuar com o meu nome à disposição nessa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia, eu penso o seguinte: momentos difíceis com certeza sempre existirão, principalmente dentro de uma prefeitura. Então, aquele candidato, pré-candidato que, por causa da pandemia, queira tirar o seu nome, deixar de concorrer ao cargo, eu acho que isso não é motivo. E, às vezes, é num momento de dificuldade que o gestor, que o empresário ou o próprio prefeito, ele consegue ali ter ideias, criar situações, estratégias, né, para que ele possa sair dessa situação e lá na frente, né, quando passar por novos episódios, novas dificuldades, tirar aí proveito da situação, ter mais experiência, né, e criar mais estratégias. Então, não vejo essa pandemia um motivo para que o pré-candidato deixe de dar continuidade no seu projeto. Pelo contrário. O seu projeto ele ainda se passa pelo campo dos bastidores para que seja ou não firmada uma candidatura lá na frente, no período das convenções nas convenções partidárias. Mas vislumbremos um futuro em que, em 1º de abril de 2021, Evandro Martino seja o prefeito de Viçosa. Qual seria o seu primeiro ato na administração da nossa cidade? Geraldo, eu acho que o meu primeiro ato seria enxugar a máquina. Seria a primeira atitude. Temos que ressaltar que a gente que está de fora tem uma ideia, mas quando você entra ali, quando você pisa dentro da prefeitura, o cenário ele pode ser diferente do que a gente imagina. Então, só estando lá dentro mesmo, a gente vai ter aí a oportunidade de realmente saber quais medidas tomarem. Mas a primeira coisa que eu faria seria enxugar a máquina, contratar uma empresa para ajudar no planejamento estratégico da administração da prefeitura, né, para que a gente possa ter uma série de planejamentos para que a gente não possa ser pego de surpresa. Um gestor quer sempre pensar num trabalho com solidez, num trabalho respaldado e planejado. Há problemas Exatamente. que já... Há problemas... Nós temos aqui em nossa cidade, Geraldo, uma cidade universitária, onde nós temos aí a mão de obras qualificadas que às vezes não são aproveitadas, né? Eu acho que uma interação aí via prefeitura, UFV, a própria Univiçosa, acho que isso ia colaborar muito para a nossa prefeitura e para a nossa cidade. Você, com sua fala, aparenta ser um gestor que vai buscar opiniões de vários segmentos, de vários setores, justamente para pautar os seus trabalhos. Mas há problemas do cotidiano da nossa cidade que, digamos, tem um ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco, digamos que... Geraldo, não estou te ouvindo direito não, tá? Tá um pouco falhando, tá um pouco baixo também. O seu áudio também está dando umas variáveis. Mas digamos, Evandro, fazendo aqui uma pergunta de um internauta, recebi ela inbox, e ela trata da questão da mobilidade urbana da cidade. Quem faz a pergunta, o Flávio, ele trata aqui da questão de veículos grandes caminhões, e ele inclusive cita caminhões de concreto que circulam pela cidade durante todo o tempo, sobe os morros e acaba estragando o piso da cidade, além de outros caminhões que vêm fazer as distribuições dos mantimentos na nossa cidade. Você teria um plano para acabar
com esse congestionamento criado em muitos dos momentos pelos veículos grandes que circulam a cidade? Você vislumbra alguma política para isso? E aí ele ainda coloca na discussão a questão dos portos secos. Tem alguma opinião? Geraldo, essa questão não só de veículos de grande porte, como também de médio e pequeno porte, a gente já vem sofrendo, né, com essa questão. Eu acho que ela pega no geral. O que acontece? Viçosa não é uma cidade planejada pelo que recebe hoje, né? Nós temos consciência disso. E milagre não tem como fazer. O que tem que se criar são estratégias. A gente tem que criar estratégias para minimizar esse problema. Agora, falar que a gente vai criar uma solução que vai resolver isso 100%, que vai virar, sabe, que esse tráfego vai ser uma maravilha, isso estaria mentindo se falar que isso é possível. O que a gente pode fazer é criar estratégias para diminuir esse problema, essa situação, né? Mas a cidade não foi, é uma cidade mal planejada, as ruas não foi planejada para receber o que ela recebe hoje. A gente tem que ser realista. Falando-se em crise, você deixou que é claro que, embora exista a crise, não é hora para nenhum gestor se furtar da função, nenhuma pessoa que tem planos deixar de colocá-los em prática. Nos enviou uma pergunta, na verdade 2 questionamentos, professor Alair Ferreira. E o primeiro dele, ele trata justamente da questão da crise, que a pandemia está trazendo a crise sanitária, a crise econômica e a crise social, que emergiram e se intensificaram ainda mais com o contexto do coronavírus. Ao que alguns análises e pesquisas indicam, poderão aprofundar a situação de vulnerabilidade de muitas famílias, o que sinaliza a necessidade de ampliar investimentos em assistência social. Como, enquanto pré-candidato, você pretende lidar com essa agenda pública, considerando que Viçosa possui milhares de pessoas nessas condições de vulnerabilidade social? Geraldo, eu acho que é o seguinte, a gente tem que priorizar a política da geração de emprego. Acho que essa é a melhor política para essa situação, é isso. A política da geração de emprego, né? Nós estamos vivendo esse momento difícil, a gente tem que pensar em vidas, tem que pensar em saúde, mas também tem que equilibrar, porque também existe a economia. E eu acho que a gente não deve ampliar a arrecadação aí através de aumento de impostos, não. Eu acho que o principal seria tentando trazer novas empresas para a cidade e fortalecendo aquelas empresas que sobreviverem, né? Porque, vamos falar a verdade, muitas empresas já estão fechando, muitas já fecharam, então a gente sabe que lá na frente a gente vai ter que fortalecer aquelas que sobreviveram no mercado da cidade e procurar trazer mais empresas para a cidade para a gente gerar mais emprego. Acho que o ser humano ele nasceu para trabalhar, para ter o seu próprio sustento. Então, assim, teria outras maneiras, aumentar impostos? Não. Eu acho que, eu penso que a maneira correta seria a gente estar aí priorizando a geração de emprego na cidade, tendo estratégias para estar aumentando isso, gerar emprego. Para o equilíbrio da balança, você deixa claro, aumentar impostos? Não. Farei então a pergunta inversa. O empresário também está com dificuldade para arcar com seus tributos, para arcar com seus pagamentos de ordem natural do seu funcionamento, que não está acontecendo. E digamos que o leão, que os impostos são quem toma uma parte dessa arrecadação do empresariado. Pensa em diminuir a tributação municipal,
que incide sobre esses empresários? Eu acho válido sim, Geraldo. Acho válido por um período de tempo aí, que seja de 6 meses a 10 meses, até mesmo um ano. Acho válido sim, porque também seria uma das estratégias para fortalecer aí aqueles empresários que geram emprego em nossa cidade. Eu acho que precisa sim da gente estar olhando, da gente mudar os olhos para esse empresário, né? A gente valorizar mais esse empresário que gera um emprego para a nossa cidade. Perfeito, Evandro. A sua linha de raciocínio, ela vai se firmando. Mas entremos na seara política. Uma redução de tributos municipais obrigatoriamente passariam por uma Câmara de Vereadores. Você vem do PSL, até então um partido que não, quer dizer, agora possui o Carlitos Alves, enquanto vereador, pela migração nesse período de janela, ele atuava enquanto vereador do PSDB e migrou-se, filiou-se ao PSL. Como você vislumbra uma relação com a Casa Legislativa, inclusive, num primeiro momento, fazendo uma análise que você não teria, ou um prefeito do PSL não teria a maioria na casa? Geraldo, esse é um fator que realmente, sim, é uma dificuldade. Eu acho que questão política, eu acho que todos, acho que a cidade teria que ganhar se todos lutassem por um mesmo ideal. Vamos dizer assim, seria talvez um sonho, né? A Câmara andar junto, né, com o prefeito, vamos dizer assim, em prol da cidade, da melhoria da cidade. Como disse o Mequilo em sua entrevista, e eu concordo, que essa questão de talvez, por questões partidárias, eu acho que a cidade acaba perdendo. E isso que você falou realmente é algo que pode acontecer não só comigo, mas como outros pré-candidatos também, né? Eu acho que acontece também, isso já vem acontecendo. Então, são coisas da velha política que a gente, né, acho que a cidade teria muito a ganhar se isso mudasse. Se todo mundo vestisse a camisa, né? Vestisse a mesma camisa, o mesmo propósito, o bem da cidade. Então, eu vejo assim, eu posso estar com boas ideias, né? Posso estar com boas ideias que são ideias para melhorar a cidade, a administração da cidade, mas talvez por questões políticas, um ou outro que faz parte da Câmara não vá ali comprar a mesma ideia, né? Evandro, você fala de velha política. Podemos considerar que o PSL tem uma projeção enquanto partido mais precoce, né? Em nível de Brasil, o PSL se projetou nas últimas eleições. É um fardo carregar essa sigla, por ser a sigla que deu a vitória ao presidente Bolsonaro? E somo a essa pergunta, uma outra pergunta de internauta chegou pelo Facebook, o Mauro Rosado, que faz um comentário, questionamento em como votar em um pré-candidato que defende a ditadura. Você defende a ditadura? Geraldo, essa pergunta, é claro que não defendo a ditadura. Eu acho que a volta da ditadura seria um retrocesso para todos nós, para toda a sociedade, por tudo aquilo que nós conquistamos até hoje, né? Mas talvez, pelo partido que hoje estou e pela visão que alguns têm do nosso presidente, eu acho que a pergunta foi mais por esse lado, né? Talvez a pessoa, com certeza, não me conhece e fez a pergunta mais associou partido e presidente. Bom, vamos lá. Eu votei no Bolsonaro, né?
assim como também votei já em outros presidentes de outros partidos, porque a minha linha de pensamento, Geraldo, é o seguinte: eu não trato a política como muitos tratam, por exemplo, o futebol. Eu votei sim no Bolsonaro, mas eu também já votei no Lula. Também votei no Lula. Eu busco sempre, eu quero mudança, eu quero a melhora, né? Então eu votei nele, acreditando que ele poderia trazer uma mudança e uma melhora para o nosso país. E confiando também em alguns que ali formaram a equipe dele, né? E da mesma forma que, se ele não fizer uma boa administração, né? Se nós acharmos que tem que tirar, vamos botar para tirar também. Da mesma forma que a gente colocou ele lá, a gente também tem o poder de tirar, assim como aconteceu, né? Então, quero deixar isso bem claro aqui. Não estou aqui associando a minha política em Viçosa com a política de Bolsonaro, com o partido. Eu estou associando a minha integridade, ao meu modo de agir, ao meu modo de pensar, ao meu modo que eu vivi aqui nesses anos até hoje. Então, uma coisa não se associa à outra. E quando eu falo de velha política, é justamente essa questão que me chamou a atenção quando fui convidado pelo partido, de não ter o rabo preso com ninguém, sabe? Poder entrar, caso eu entre na prefeitura, poder demitir e contratar quem eu achar que tem ou não capacidade para tal cargo. Porque muitas vezes o que acontece? O prefeito, ele aparece na época de campanha, mas após ele ser eleito, passa algum tempo, você não vê mais. Os prefeitos não conseguem viver a cidade, viver os problemas da cidade. Por quê? Porque a situação começa a ficar insustentável. Ele não consegue cumprir com sua palavra. Ele tem que ouvir fulano, ouvir ciclano. Ah, porque deve obrigação, porque fulano ajudou, porque fulano fez isso. Contrata esse, demite esse. O prefeito acaba se perdendo ali dentro da sua própria administração. E é isso que eu falo de velha política. E é isso que eu quero fugir desse contexto. Fugir do contexto da velha política foi uma resposta, digamos, rica em parênteses, em campos, em pontos que a gente pode tocar nessa conversa. Primeiro deles é sua avaliação pessoal da administração Ângelo Schecker. Respeito o nosso prefeito como pessoa, respeito como prefeito. Eu acho que criticar é muito fácil, né, para quem está de fora. Ah, se eu fosse prefeito eu faria isso, faria aquilo. Mas o que eu posso dizer vamos citar aí esse problema aí, o Covid-19. Eu acho que ele agiu na hora certa, da maneira que deveria agir, até um certo ponto, né? Que eu acho que agora a situação ela já está começando a ficar insustentável para o comerciante, para a economia, no geral, de nossa cidade. E, então, eu acho que... Vamos, Evandro, primeiro vamos tratar dessa avaliação, o conjunto da obra. Ângelo Schecker assume a prefeitura com o falecimento do Dr. Celito, outubro de 2014. E está até hoje, mês de maio de 2020. No trilhar dessa caminhada enquanto prefeito, qual a avaliação? E aí depois quero sim um balanço seu, uma opinião sua, sobre como o prefeito Ângelo vem tratando a pandemia. Então, Geraldo, como eu disse, respeito o Ângelo como pessoa, respeito ele como político. Acho sim que ele está dando o melhor de si na sua gestão. Teve muitos acertos, alguns pontos que talvez um ou outro eu não concordaria, mas eu acho que ainda sofre um pouco dessa questão onde eu citei aqui, que é a questão da velha política, onde você não tem total poder para tomar certas decisões, entendeu? Eu acho que ainda tem essa questão.
E em relação à pandemia, que medidas o Ângelo tomou e você não tomaria, e quais ele não tomou e você tomaria? Bom, Geraldo, eu acho que ele tomou as medidas certas inicialmente. Eu, como empresário, fui até questionado na minha rede social, numa enquete que eu fiz, onde eu concordei com o fechamento do comércio, né, quando ele soltou o decreto do fechamento do comércio. Pandemia é algo novo, algo que nos pegou de surpresa, e eu acho que o Ângelo ele ficou muito bem assessorado, né, da equipe também da universidade, né? Eu quero citar aqui que eu acho importante essa união da universidade com a prefeitura. Eu acho que em todos os tempos, acho que foi a vez que isso aconteceu de uma forma assim, que veio para somar para a nossa cidade, onde a gente viu todos vestindo a camisa ali com o mesmo propósito, salvar vidas, né? Então, acho que ele fez muito bem esse papel e está muito bem assessorado também, não só da equipe da parte da prefeitura, como a equipe da parte da universidade, mas eu acho que nós chegamos num ponto que já está insustentável dar continuidade como as coisas estão continuando, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem que colocar na balança a saúde e a economia, porque se a gente pensar só na saúde, vai ter gente morrendo de fome, entendeu? E o número aqui em Viçosa de desemprego ele vem aumentando cada vez mais. Pessoas fechando suas portas, pessoas que não conseguiram nem reabrir o seu comércio, mesmo com a prefeitura tendo autorização, né, o direito de reabrir, porque não tem condições nem de cumprir as exigências. Vou citar aqui um caso, que é o caso de bares e restaurantes, que é um dos meus comércios, né? Estou vendo colegas passando por dificuldades que já não vão suportar nem mais 30 dias essa situação. Então, eu acho que tem que colocar na balança e tem que ter mais igualdade nessa questão. A gente tem que analisar setor por setor, né, como tem sido analisado, mas, por exemplo, essa continuidade aí de manter o comércio fechado, bares, restaurantes, academias também, ela já está sendo insustentável. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para você dos bares e restaurantes. O que eu vejo? Tem condições da gente voltar a abrir, cumprindo as exigências, né? Reunindo. Eu até solicitei uma reunião essa semana com o prefeito e com os demais envolvidos na saúde, porque eu não quero criticar, eu quero dar ideias. Eu quero levar ideias para a gente poder reabrir de uma maneira que realmente siga ali todo o contexto, as instruções devidas. As pessoas hoje, Geraldo, elas estão reunindo em suas casas. Aglomeração de 10, 20, 30 pessoas, churrasco, bebida. Enquanto elas poderiam estar frequentando os bares, os restaurantes, da maneira que sim, teria mais prevenção, né, para o atual caso do vírus. Então, eu acho que está esticando muito a reabertura desses outros estabelecimentos, não só bares e restaurantes, como academias também. E eu acho que isso já está se tornando insustentável para a economia. Então, vai chegar um ponto que a gente talvez vai salvar vidas por causa da precaução de saúde, mas vão perder vidas por causa da falta de emprego, da miséria, da fome, né? Então, essas questões aí, por exemplo, vou citar outro exemplo aqui da padaria. Né? A farmácia, você vai à farmácia, você não precisa levar o seu CPF, mas na padaria precisa. Padaria é algo que você precisa todo dia, né? Eu tenho visto aí várias aglomerações em porta de bancos, casas lotéricas. Então, assim, são aglomerações que talvez num comércio que está fechado, abrindo com as devidas regras, vai ter menos aglomeração do que está tendo na própria rua. Perfeito, Evandro. Você, ao longo dessa resposta, falou, não sem antes
em fazer uma campanha. Entendo perfeitamente suas considerações sobre o funcionamento do comércio, mas até então, e até de um ponto de vista institucional das lives, nossa campanha é pelo cumprimento das medidas até então impostas pelo poder público municipal. Nesse contexto, solto aqui, enquanto uma manifestação, continuemos em casa. Precisamos entender que isolamento não é férias, não é lazer, são maneiras de restringir o nosso trânsito pela cidade para diminuir a aglomeração de pessoas que vêm a circular ao mesmo tempo. Enquanto tivermos enquanto uma das medidas, essas lives do Geraldão estará aqui levantando essa bandeira para que a gente siga aquilo protocolado pelo nosso município. Só que me chamou a atenção na sua fala a questão da sua relação com as redes sociais, a questão que vive o mundo hoje, todo mundo conectado, ainda mais pela pandemia. E no campo da política, isso também já vem com extrema notoriedade. Tivemos o Obama eleito por grande força das redes sociais, Jair Bolsonaro com pequeno espaço de tempo nas propagandas convencionais eleitorais, nos programas de TV e rádio, e elegeu-se presidente. Você confia nessa linha e é uma de suas estratégias trabalhar ao lado das redes sociais, das infovias, numa possível candidatura? Geraldo, eu acho que hoje, num todo, se a gente for falar num todo, né, a rede social hoje, quem não está na rede social hoje está fora, inclusive, de qualquer mercado, né? Acho que tudo gira hoje em torno da rede social. Quando você fala em questão de estratégia, alguns amigos próximos, né, chegaram a me falar, a me dar conselhos. Você é um cara que expõe muito em rede social, você trabalha muito em rede social, você não acha que isso pode prejudicar uma futura campanha, né? Você não acha que isso pode te atrapalhar? Eu acho que assim, a gente tem que ser o que a gente tem que ter personalidade, né, Geraldo? Eu não estou aqui para vestir máscara, para mudar, para fugir da minha personalidade, para conquistar um cargo dentro da prefeitura. Se precisar que seja assim, eu prefiro que não seja, entendeu? Então, eu sempre fui mesmo, realmente eu sempre fui um cara muito ativo nessa questão de rede social, sem antes ter qualquer intuito de me candidatar, de ser um pré-candidato, né? Isso já é algo da minha pessoa. Não mudei nada por causa de campanha, mas eu acho que isso tem dois lados. Eu acho que ajuda sim, mas também tem a parte que atrapalha, porque você acaba se expondo, né? E aquela pessoa que não convive com você, que não te conhece, como o nosso amigo aí que fez essa pergunta sobre a ditadura, né? Se fosse uma pessoa que convive comigo, que já me conhece, não teria feito essa pergunta. Então, assim, a rede social ela é boa por um lado, mas ela acaba te expondo por outro, né? Então, tem um peso. Evandro, a pergunta agora é a sua avaliação sobre os atos e comportamentos do nome maior do PSL, a quem você já disse que não é fidedigno ao extremo, né? É democrático nesse processo, pelo menos a leitura que fiz de sua resposta, mas qual análise você faz das tomadas de decisão do presidente Bolsonaro nesse momento de pandemia e também os seus comportamentos em suas redes sociais, na imprensa? Antes, já que estamos falando em tecnologia, falar aqui da JM Importados. Trabalha com variedades de eletrônicos, videogame, celulares Xiaomi, iPhone, perfumes e acessórios. E agora, com a grande transformação da sua TV comum em Smart TV, pelo Smart TV Box e também pelo aparelho BTVX. É só fazer o contato
no 98881 3742. Seguir no Instagram, @JM Importações USA. Evandro, sua opinião sobre Bolsonaro e pandemia. Geraldo, eu acho que o Bolsonaro, ele falou muito desse tempo de pandemia, ele falou muito em economia e deixou, sim, em suas falas, um pouco de lado o que se refere à saúde, o que se refere a vidas. Como eu disse, eu não estou aqui para encobertar nada, eu estou aqui para falar realmente o que penso, né, e a verdade. Então, eu acho que ele se perdeu um pouco, confesso que ele se perdeu um pouco em meio à pandemia, entendeu? E muitas vezes suas falas, onde priorizou muito a economia, que eu acho que é importante, eu acho que a gente tem sim, né, que preocupar, mas eu acho que faltou ali equilibrar o que eu vinha falando aqui com você: saúde, vida e economia. Então, acho que no aspecto de pandemia, ele sim deixou algumas vezes a desejar em suas falas. Mas os atos, a própria demissão do ministro Mandetta, você apoia, não no sentido político, mas a nível de conduta de um presidente em meio a uma crise da saúde? Olha, a demissão do Mandetta, eu falando aqui como empresário, eu acho que a situação entre os dois, ela ficou insustentável, né? Querendo ou não, Geraldo, existe uma hierarquia. Ele é o presidente, né? Então, eu acho que o clima, a situação entre os dois ficou insustentável e não tinha como ele tomar outra medida a não ser essa, né? Eu acho que, respeitando hierarquia, a gente falando aqui de uma hierarquia, eu acho que, né, mesma coisa eu ter na minha empresa aqui um funcionário que vá contra as minhas atitudes e me expõe também. Então, assim, eu acho que ali foi uma coisa que ficou pessoal. Eu acho que partiu muito também para o lado pessoal. E aí, em questão de hierarquia, ele fez, né, o que deveria ser feito mesmo, que era a demissão. Não tinha mais ambiente para os dois trabalhar juntos. Não tinha. Eu acho que futuramente nós aqui, o país, ia acabar sendo prejudicado por causa, né, se ele mantesse os dois ali. Você cita e recita, assim vamos dizer, sua condição intrínseca de empresário, que é hoje com três negócios fluindo, de sucesso. E vou fazer aqui uma relação com a entrevista junto à vereadora, que também pleiteia a função de prefeita, Brenda Santunioni. E ela se referia, quando perguntei sobre a legitimidade de termos hoje 15 pré-candidatos a Viçosa, a prefeito de Viçosa. E ela colocou que era totalmente legítimo e que achava que alguns não sabiam de fato o que era a vida pública, o que era a vida política. E neste alguns é público, né, a resposta dela, ela fez alusão ao Dr. Omar, que esteve conosco na semana retrasada, e também ao nosso defensor público, Dr. Glauco, que também coloca seu nome à disposição. Ela fala que eles não saberiam de fato. Quando você relaciona empresa e a coisa pública, e faz essa comparação de que prefeitura é como uma empresa, você acha que de fato na concepção é assim que funciona? Bom, Geraldo, quando eu cito em minha fala que acho que a prefeitura tinha que ser tratada mais como empresa, eu venho para o lado seguinte. Em minha empresa, por exemplo, eu tenho hoje o poder de demitir ou contratar
aquele que eu acho que tem ou não capacidade para tal cargo. Fazer comparações. Muitas vezes a prefeitura poderia também ser dessa maneira, mas não é, por questões políticas, onde o prefeito ele tem que, às vezes, contratar uma pessoa que não tenha capacidade para exercer aquele cargo. Então, quando eu falo de tratar como empresa, começa daí. Porque numa empresa, você vai querer colocar os melhores colaboradores, os mais capacitados, vai querer trazer treinamentos, né? Eu sei que hoje na prefeitura tem funcionários que ele acha que deve ou não, que tem capacidade ou não para o cargo, né? Eu acho que a gente pode sim comparar e a gente pode levar sim para a prefeitura algumas ações que são feitas dentro de uma empresa. Entendeu? Eu acho que isso pode sim contribuir para que a gente tenha ali, a gente possa ter ali, talvez, uma quantidade de mão de obra menor, com custo menor. Já estou te ouvindo normal. Beleza, falou da questão de eficácia, aqui para mim deu uma pausa, eu acho que a pausa se dá devido a, digamos, a concorrência para assistir a nossa live. Tenho recebido aqui mensagens a toda hora, tanto de WhatsApp, não consigo ler, é claro, assim como do próprio Instagram, também não consigo ler, mas percebi que o pessoal tem que deixar os comentários para que a gente possa comentar. E aí vou dar a satisfação àqueles que nos acompanham. É uma metodologia dessas conversas, dessas lives, não manter o bate-papo com os demais ouvintes da live, na perspectiva de que a gente foque aqui a nossa conversa. Com certeza, considerações muito ricas teríamos, mas foi uma opção de que os interessados façam antes suas perguntas, manifestem antes os seus possíveis comentários, para que a gente insira no ambiente dessa troca de ideias junto aos nossos entrevistados. Mas agradecendo extremamente àqueles que estão aqui manifestando e fazendo questionamentos e querendo fazer observações. O momento é de agradecimento, Evandro. Eu aproveito para agradecer ao Café Universitário conosco nessa empreitada, agradecer à Loja Melódica, a Viçosa Beer, a Artesania, o Açougue São Geraldo, são vários os parceiros nessa iniciativa que está dando certo e este momento com você extremamente exitoso. Saímos um pouco dessa discussão do campo empresarial e voltemos à discussão no campo político. Há algum tipo de articulação, de algum diálogo entre você e a atual administração para um possível apoio? E mais, há alguma liderança em nível estadual, em nível federal, que viria te dar um suporte, tanto num período eleitoral quanto num período de administração? Está havendo diálogo com grandes nomes da política? Geraldo, respondendo aí a primeira pergunta, articulação com a atual administração, não. As articulações que tem hoje são articulações internas do nosso partido, entendeu? Fora isso, não tem. Essa questão de apoio, você está falando de lideranças políticas. Nós hoje no partido, como eu disse, não estamos querendo nos prender
a certas lideranças para que elas não possam intervir aí no nosso mandato, né? No processo, né? No planejamento que nós temos aí para a administração da cidade. Nem mesmo o Coronel Henrique, deputado estadual em seu primeiro mandato do PSL, muito bem votado em Viçosa, dialoga com o grupo PSL Viçosa? Sim, Coronel Henrique, sim. Vem dialogando com o grupo, né? Tem seu representante aqui dentro do partido. É uma pessoa que, sim, vem dialogando e tem seu representante aqui. No campo de pretensões, de análises, você escolheria, dentre aqueles que se apresentam enquanto pré-candidatos, algum vice? Qual seria o perfil de vice você busca para compor com você? E é quase protocolar a resposta, mas vale a pergunta. Na sua administração, o vice teria protagonismo? O vice participaria efetivamente? Bom, Geraldo, eu acho que em relação ao perfil do vice, teria sim que ser um vice que tem as mesmas ideias, né? Os mesmos conceitos. E com certeza ser também participativo, né? Junto ali à administração. Por quê? Eu acho que assim, é importante ter um vice com as mesmas ideias, com os mesmos propósitos e os mesmos perfil, e que seja um vice participativo. Mas para que isso aconteça, né, para que esse vice seja um vice participativo, hoje, eu escolheria uma pessoa do mesmo conceito. Não adianta te falar aqui, a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo aqui, eu vejo como uma sociedade. Não funciona. Se você tem uma sociedade e vocês não têm as mesmas ideias, os mesmos conceitos, tem que ter algo em comum para poder somar, entendeu? Então, se fosse buscar um vice hoje, eu ia buscar um vice com esse mesmo contexto, de tudo que eu falei aqui, com essas ideias, né, para que a gente pudesse, sim, ter uma interação ali para agir e somar juntos. Eu acho que a participação do vice é muito importante. Hoje, você falou também dentre os candidatos hoje. Bom, não tenho convívio com todos, né? Não tenho convívio com todos os candidatos aí hoje, pré-candidatos, né, a prefeito. Então, assim, eu não gosto de falar sem falar de uma pessoa que eu não tenho convívio, que eu não tenho conhecimento, né? Tenho um bom convívio, sim, com a Brenda, né? A pessoa que eu tenho uma amizade antes de política, antes de campanha. O Mequilo também, a pessoa que tem o meu respeito. O próprio Dr. Omar também, uma pessoa do convívio, também teria o meu respeito. E os demais não posso falar, porque não tenho convívio, não conheço, e eu prefiro não falar, né, já que eu não conheço a pessoa. Seu partido hoje com 4 nomes, né, pelo menos de acordo com a imprensa local, principalmente o Folha da Mata, nossa maior articuladora da agenda municipal, né, por meio da notícia semanal, e apresenta-se nas edições do Folha da Mata 4 nomes pleiteando enquanto pré-candidatos a prefeito de Viçosa. Há a possibilidade do Evandro se transformar um vice dentro do partido? Ou até mesmo um vice numa outra chapa misturando? Bom, Geraldo, hoje, passando a informação correta para você, o meu partido hoje, ele tem apenas 2 nomes. Um deles é o meu e o outro é o Mequilo. Nós não temos mais outros pré-candidatos hoje. O que não significa que a gente pode vir a ter aí mais 1 ou 2.
podendo sim chegar a 3, 4 nomes, mas hoje nós temos certo apenas 2 nomes, tá? Tem sim conversado com outras pessoas, pode vir surgir aí mais 1 ou 2 nomes, tá? Mas hoje o partido tem apenas 2 nomes, que sou eu e o Meio-Quilo. Em relação a ser vice, eu entrei no partido quando eu me filiei e eu deixei bem claro que eu estava ali para ajudar, para somar no partido, sendo vice, sendo pré-candidato a prefeito ou, de repente, não me candidatando a cargo nenhum, né? Ali eu estou para somar com o partido e agregar ali as ideias, ações, mas pode ser que eu nem venha como pré-candidato. Então, quem vai decidir é o partido, né? Quem vai decidir daqui uns dias é o partido. Então, se decidir que eu vou ser vice, que eu vou ser pré-candidato a prefeito, ou que eu não vou me candidatar, eu estou ali para somar com o partido, independente de vir a ter um cargo ou não. Perfeito, Evandro. Agradecendo mais uma vez a Loja Melódica, instrumentos musicais, ao Café Universitário, a Viçosa Beer, Açougue São Geraldo, a Artesania e também conosco a JM Importações. Já vamos chegando na etapa final da nossa conversa, o reloginho pode aparecer a qualquer momento. E nesse contexto te pergunto, quais os desafios você acha que vai encontrar caso eleito? E se, num cenário que você desenha hoje com 2, mas que podem voltar a existir 4 pré-candidatos, assim como você colocou, de fato Evandro Martino mantém a sua pré-candidatura até as convenções ou podem haver nuances que faça a sua retirada de nome? Bom, Geraldo, em termos de dificuldades, eu acho que é aquelas que a gente falou no início, questão à Câmara, né? Foi ressaltado até por o Meio-Quilo na entrevista dele também. Eu acho que isso é uma das dificuldades. E outra dificuldade é a crise que nós estamos vivendo, né? Falta de recursos, com certeza. Isso também vai ser uma dificuldade aí que nós vamos enfrentar. Acho que seriam as 2 maiores dificuldades aí que eu posso citar no momento. Em relação aos nomes, como eu disse, né, pode vir a surgir mais. E pode ser, Geraldo, eu venho conversando com as pessoas do partido, inclusive nessa última semana, após a divulgação da nossa live, que seria na semana passada, eu vim recebendo em redes sociais, né, WhatsApp, Instagram, mensagens anônimas, pessoas tentando denegrir a minha imagem, né? Inclusive, até a minha filha recebeu no Instagram dela mensagens de fake, né? Eu venho sido já perseguido e agredido aí nos últimos dias, o que tem me feito, sim, repensar, sabe, se dou sequência ou não nessa pré-candidatura. São coisas da velha política que deixam a gente muito chateado, né? Porque são coisas realmente muito baixas, né? E nessa última semana aconteceu aí alguns episódios que realmente me deixaram bem triste, né? Quando pela primeira vez saiu uma imagem no jornal, alguns amigos próximos me falaram assim: poxa, você é doido, você é louco de mexer com política, você é um cara que não precisa disso, você não precisa da prefeitura para viver, você é um cara independente, você é um empresário de sucesso, você é uma pessoa honesta, íntegra, para que você vai mexer com isso? Aí eu fui e pensei, exatamente por tudo que você falou, porque eu acho que a política, a prefeitura precisa de pessoas assim. Porque se você imagina, se todos nós, né, que temos aí esse conceito, nos acovardar e pensar, não preciso, não vou entrar na política, nós vamos acabar deixando para aqueles que realmente precisam e querem entrar na prefeitura para ter um emprego e acabam gerando, aí tendo uma gestão falha, cheia de falhas, né? Então, no primeiro momento, eu tive essa ideia.
Só que confesso que, com essas últimas agressões que venho recebendo na última semana, tem me deixado muito chateado. Tem exposto minha família, minhas filhas, que é o que eu mais prezo nesse mundo, e tem me feito, sim, repensar, né, se devo ou não continuar. Então, creio que talvez não seja esse o momento de dar sequência com esse projeto, porque eu acho que talvez a cidade, né, a política, ela está longe de ser o que eu almejo, o que eu penso, né? E aí sim terei bastante dificuldades para poder exercer tudo aquilo que eu tenho em mente em prol da cidade. 27 segundos. Sai ainda enquanto pré-candidato. Obrigado. Sai dessa live enquanto pré-candidato. Obrigado. Deus aí, sucesso e maior respeito à sua família e ao que você acabou de narrar.